Oi, bom dia. Como é que estão andando? Chegaram a ver os vídeos dos tutoriais sobre representação em perspectiva, tanto isométrica quanto a cavaleira? Só quero saber como que está o andamento dos estudos de vocês. Beatriz terminou de assistir. Mais alguém chegou a dar uma olhadinha nos vídeos? Isso, são essas aulas mesmo, né, de isométrica e cavaleiro, tá? Que são os vídeos tutoriais ali da construção de perspectiva, aquele vídeo que eu faço desenho à mão. Bom, então, falando um pouquinho mais a respeito do assunto de perspectiva, antes de perguntar sobre o vídeo para vocês, eu queria saber, eu fiquei devendo na última aula, né, a continuidade da parte teórica de perspectiva. Nós paramos na parte de perspectiva cavaleiro. Então, que bom que o pessoal está acompanhando bem o material, tá? Então, é o seguinte, na aula de hoje, então, eu vou finalizar na parte teórica de perspectiva, vou tirar dúvidas de vocês a respeito desse conteúdo e também vou passar a atividade que vocês deverão fazer, né, para praticar o conteúdo de perspectiva. Lembrando que essa primeira atividade de perspectiva vocês não vão precisar entregar. As atividades que vocês vão começar a entregar, elas vão começar a ser passadas a partir da semana que vem, tá? Que são as atividades dos exercícios de projeções ortogonais. Tá claro? Bom, posso seguir adiante? Então tá, então vamos continuar, né, a parte de teoria sobre perspectiva. Fazendo uma breve revisão, né, dos conteúdos vistos na aula passada, então nós começamos a parte de representação em perspectiva, a parte teórica. E essa parte teórica, ela está brevemente explicada também nos vídeos de criação dos tutoriais, nos vídeos de tutoriais sobre perspectiva isométrica e cavaleiro, certo? Alguns conceitos foram apresentados na construção das perspectivas da peça representada naqueles vídeos,
e nas suas formas representadas, né? No caso do vídeo da isométrica, foram apresentados os conceitos de perspectiva cilíndrica ortogonal, enquanto que na perspectiva cavaleira foi apresentado alguns conceitos relacionados à perspectiva cilíndrica oblíqua, tá? Que são as duas que eu vou finalizar ainda hoje. Relembrando, né, o que é uma representação em perspectiva, é a representação de um objeto tridimensional, na sua forma mais parecida com o objeto na realidade, porém, essa representação é feita numa superfície que o domínio de representação contém somente duas dimensões. Por conta da ausência de uma dimensão, né, para se poder representar a peça tridimensional, adota-se algumas idealidades, portanto, essa peça ela acaba apresentando algumas distorções no seu desenho, né, representado num plano. E quais são os tipos de perspectiva que nós temos? Cônica, que na perspectiva cônica nós formamos a imagem considerando o observador, que numa posição determinada no espaço, e a partir da posição do observador, quando ele vai observar a imagem de um objeto e vai projetar a imagem desse objeto sobre um plano para poder formar a imagem da sua representação em perspectiva, saem linhas de formação da imagem divergentes. Então, da posição do observador, saem linhas de formação da imagem do objeto sobre o plano em que a imagem que o observador faz desse objeto projeta. Essas linhas são divergentes da posição do observador, tá? E como que a imagem é formada? A imagem é formada através da intersecção das linhas de formação da imagem com o plano de projeção, ou seja, a imagem é formada nos locais onde as linhas de formação da imagem, elas vão perfurar, digamos assim, o plano de projeção, tá? E no caso das perspectivas cilíndricas, né, qual que é a diferença para a perspectiva cônica? Nesse caso aqui, o observador ele não está numa posição determinada do espaço, nas perspectivas cilíndricas, né? E essa é a grande diferença em relação à perspectiva cônica. Perspectiva cônica, como eu projeto a imagem do objeto? Eu formo a imagem do objeto através de linhas que divergem do local onde o observador se encontra no espaço, né, um local determinado no espaço. Então, a noção de profundidade desses objetos, ela vai se dar por conta da diferença de tamanhos das partes do objeto em relação ao observador, né? Nesse caso, então, e é isso que vai me dar a noção de profundidade. Quanto mais distante do observador as partes do objeto se encontram, mais maiores elas vão ser. Quanto mais próximas do observador as partes do objeto se encontram, menores vão ser. E essa variação de tamanhos é que acaba dando a noção de profundidade de um objeto representado no plano para um observador. No caso da perspectiva cônica, ela é muito utilizada em desenho de observação, nos desenhos artísticos, né? Por ser uma perspectiva baseada em observação, tá? Então, e na representação de paisagens, né? Aí a noção de profundidade do ambiente é dada através dos tamanhos dos elementos do ambiente. Bom, e no caso das perspectivas cilíndricas, o observador ele não está situado numa posição determinada no espaço, como nós podemos ver nas figuras do meio da projeção cilíndrica oblíqua e na figura da projeção cilíndrica ortogonal, né? E o que acontece pelo fato do observador ele não estar numa posição determinada no espaço, as linhas de formação da imagem vão ser sempre paralelas entre si.
O que varia de uma perspectiva cilíndrica para outra? A inclinação das linhas de formação da imagem em relação ao plano de projeção em que essa imagem vai ser formada. Nesse caso aqui, da projeção cilíndrica oblíqua, o objeto ele é atravessado por linhas de formação da imagem inclinadas entre si, e a inclinação dessas linhas é que vai determinar a profundidade do objeto. Quanto mais inclinadas menos inclinadas em relação ao plano de projeção, mais profundidade do objeto vai ser exibida. Enquanto que quanto menos inclinadas as linhas de formação da imagem em relação ao plano de projeção, menos profundidade vai ser exibida, quanto mais próximo da perpendicularidade em relação ao plano de projeção, tá? Esse é o conceito de perspectiva cavaleira, como nós podemos ver aqui, né? Como vocês podem observar nessas figuras do exemplo, ó, a linha de formação da imagem do objeto, que é pouco inclinada em relação ao plano de projeção, ela acaba exibindo mais profundidade do objeto, ou seja, a profundidade do objeto ela vai ter uma distorção de tamanho de 2/3 do seu tamanho original, quando as linhas de formação da imagem do objeto elas fizerem 30 graus em relação ao plano de projeção. Para a gente ter uma ideia fisicamente do que seria uma perspectiva cavaleira, deixa eu pegar a câmera aqui, quero mostrar na câmera um objeto. Seria mais ou menos isso aqui, ó. Deixa eu pegar um objeto grande. Por exemplo, essa caixinha de óculos. É melhor pegar essa caixinha de óculos aqui. A perspectiva cavaleira, ela forma uma imagem que seria algo mais ou menos assim, ó. Aqui eu tenho a frente da peça e eu vou destacar no meu desenho a frente da peça. A linha de formação da imagem do objeto, quando ela está paralela em relação ao plano de projeção, o que acontece? Deixa eu... Todo mundo está conseguindo ver a câmera? Eu vi aqui no chat que... Tá. Que tinha alguns comentários. Bom, então, é o seguinte. Eu tenho aqui o objeto que eu quero representar em perspectiva cavaleira. Eu quero projetar esse objeto aqui em perspectiva cavaleira no plano da parede, ali atrás, tá? Então, eu vou posicionar o meu objeto aqui sobre a base. Se a linha de formação da imagem, ela tá paralela à linha da parede, ela é 0 graus em relação à parede, então ela vai estar na posição dessa régua aqui, ó, tá? Paralela em relação à parede. Se eu inclinar 10 graus, ó, aí ela vai ficar para cá. Inclinar um pouquinho mais, aí vai ficar para cá, né? Aí eu vou girar um pouquinho mais, tá? E quanto mais eu giro a peça, mais profundidade eu vejo, até chegar a 90 graus, seria isso aqui, tá? No caso ali da representação, o que significa? Significa que eu tenho a peça aqui vista de frente, eu tenho uma linha aqui que vai ser paralela à profundidade. Se ela é paralela à profundidade, então
eu teria a visualização da profundidade. Quanto mais eu giro, aqui, ó, quanto mais eu giro a peça, menos profundidade eu vou ver, tá? Então, fazendo a correção aqui, né? A minha linha de formação da imagem do objeto, quanto mais perpendicular ao plano de projeção, mais profundidade eu vou ver. Quanto mais paralela ao plano de projeção, menos profundidade eu vou ver, tá? Então, se a minha linha da inclinação da imagem ela é de 30 graus, ela é de 30 graus em relação. Se ela é de 30 graus ao plano de projeção, eu vou ter uma linha assim, ó. E é como se eu visse o objeto assim. Tá claro? Já com 45, aí já seria isso aqui. Com 60, já seria isso aqui. Tá? Então, à medida que eu vou deixando a frente do objeto mais aparente, mais eu vou enxergar, menos eu vou enxergar a profundidade. Tá claro? E na hora de formar a imagem é como se eu tivesse uma linha aqui, ó, a linha de 30 graus. Eu vou mostrar aqui, visto de cima, só para vocês conseguirem ver. Vamos supor que eu queira projetar a frente dessa peça, essa peça aqui em perspectiva cavaleira, no plano aqui da minha mesa, tá? Aí o que vai acontecer? Se a linha de formação da imagem tem 30 graus, seria mais ou menos isso aqui, ó. Aí eu vou levar essa linha, esse ponto aqui da minha caixinha do óculos para a mesa, sim. Esse ponto aqui da minha caixinha do óculos para a mesa com essa linha. Esse ponto da mesa com essa linha. É como se eu girasse essa peça e eu representasse ela assim. Exibindo bastante profundidade. Por quê? Porque na hora de eu formar a imagem, ó, se eu tenho uma linha pequena, eu vou pegar mais pontos da lateral aqui. Isso ficou claro? Conseguiram entender? Então tá. Aí a ideia da perspectiva cavaleira é essa, né? Que a linha de formação da imagem mais próxima, quanto mais paralela ao plano de projeção, mais profundidade eu vou conseguir ver. Por quê? Porque eu vou conseguir pegar mais pontos da profundidade, né? Então, se eu tenho a linha inclinada um pouquinho, eu vou pegar mais pontos da profundidade. Se eu tenho a linha já mais inclinada, aí eu vou acabar marcando menos pontos da profundidade sobre o meu plano de projeção, né? Bom, e aí a imagem que eu vou ter, né, no final é como se, naquele primeiro caso, quando a linha é mais próxima do 0 graus em relação ao plano de projeção, é como se eu tivesse mais visualização de profundidade. E como se eu tivesse a peça girada na base, mais ou menos assim, enxergando a profundidade e a frente dessa forma aqui, como eu estou exibindo para vocês, com a peça apoiada numa base horizontal. E quanto menos profundidade, aí é como se eu girasse um pouquinho mais e enxergasse menos profundidade. Cada vez menos, até o ponto que eu só enxergo a frente da peça.
Quando eu só enxergo a frente da peça, aí eu vou ter uma peça representada somente pela sua vista frontal. E nós vamos ver mais detalhes nos próximos conteúdos sobre sistemas de projeção ortogonal, sobre essa representação. Tá claro? Bom, falei bastante aqui da perspectiva cilíndrica oblíqua, que é a cavaleira. Por fim, nós temos a perspectiva cilíndrica ortogonal. No que consiste a representação de um objeto em perspectiva cilíndrica ortogonal? Esse caso aqui, em particular, as linhas de formação da imagem do objeto, elas estão paralelas em relação são paralelas entre si e, ao mesmo tempo, perpendiculares em relação ao plano de projeção da imagem, tá? Só que tem um detalhe. Vou tirar a câmera de novo. O que acontece quando com esse objeto aqui, se eu for projetá-lo na parede, ali atrás, utilizando linhas de formação da imagem do objeto. É como se eu levasse essa régua aqui na parede, tá? Essa régua está entrando na parede. Se eu for selecionar esse ponto aqui, para levar uma trajetória perpendicular em relação à parede, o que vai acontecer? Se eu levo esse ponto aqui e se eu levo esse ponto aqui de trás, onde que eles vão cair na parede? No mesmo lugar ou em lugares diferentes do plano? Esse ponto aqui e esse ponto aqui de trás. O que vocês acham? O Alexandre respondeu mesmo, mas está na dúvida. Sim, é no mesmo ponto. Tá? Então, nesse caso aqui, se eu for representar essa peça em perspectiva posicionada numa base horizontal, através de projeção cilíndrica ortogonal, eu não vou conseguir representar essa peça em perspectiva. Por quê? Porque nesse caso específico, eu não vou conseguir representar a profundidade da peça, porque eu estou transportando a imagem desse objeto utilizando linhas de projeção ortogonal da imagem, tá? Então, nesse caso aqui, eu representaria só a vista frontal, nesse exemplo que eu acabei de passar para vocês. Então, o que eu posso fazer para poder representar essa peça aqui em perspectiva cilíndrica ortogonal, de tal modo que eu consiga enxergar as três dimensões? Porque do jeito que o exemplo que eu mostrei para vocês, nós só enxergamos duas dimensões. Que dimensões são essas? Comprimento da peça, seria essa medida aqui, da base inferior e da base superior, e a altura da peça. São as duas medidas que eu consigo representar no exemplo anterior. Bom, então o que eu teria que fazer para poder representar um objeto em perspectiva cilíndrica ortogonal? Observem bem como que o objeto está representado aqui no desenho, como que o objeto original do exemplo ele está representado no desenho. Qual que é a posição dele em relação ao espaço? Ele está posicionado sobre uma base, ele está rotacionado. Como que vocês acham que ele está rotacionado? Descrevam aí no chat, o que vocês acham? Quem quiser abrir o microfone pode abrir também, só levantem a mãozinha.
eu só vou melhorar aqui a imagem para mostrar para vocês. Deixa eu dar aqui o compartilhamento. Todo mundo está conseguindo ver a imagem, né? Só para confirmar aqui. Descrevam a posição do objeto que a imagem está sendo extraída através de perspectiva cilíndrica ortogonal ali da figura do slide. Só que eu quero confirmar também que está todo mundo vendo o slide. Está tudo certo? Vocês estão muito quietinhos hoje. Parece estar na diagonal, né? Quando a gente coloca algo na diagonal, né? Lembrem da construção dos ângulos para poder montar uma posição diagonal de uma peça, de algo, uma inclinação, a gente tem que mexer a peça ou o objeto na horizontal, em relação à horizontal, em relação à vertical, tá? Deixa eu ver uma coisa aqui. O que tá? Isso, o objeto está rotacionado. Sim, ele está rotacionado. Aí o Alexandre disse que ele está na diagonal, né? A diagonal que você se refere, na verdade, é um tipo de rotação, tá? Então, eu vou mostrar aqui para vocês, só um instante. Então, o que seria, né, o objeto estar na diagonal? Ele fica na seguinte posição. Deixa eu mostrar aqui. Meu objeto, ele está aqui, por exemplo, na base horizontal. Aí, para poder representar esse objeto em perspectiva cilíndrica ortogonal, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar uma rotação do objeto em relação ao plano horizontal, né, sobre um eixo perpendicular. Eu vou aplicar a rotação do meu objeto em relação ao eixo perpendicular ao plano vertical de projeção. E também eu vou aplicar uma rotação do meu objeto em relação ao eixo que seja perpendicular ao plano horizontal de projeção, que é aquele eixo que a gente faz a rotação da cavaleira, tá? Da peça sobre a base horizontal. Então, é como se eu representasse o meu objeto, algo mais ou menos assim, ó. Para que isso? Para que eu consiga transportar os pontos desse objeto com linhas ortogonais e, ao mesmo tempo, enxergar as 3 dimensões do objeto. Tá claro? Então, eu aplico 2 rotações, uma em relação a um eixo perpendicular ao plano vertical de projeção e uma em relação ao eixo, a um eixo perpendicular ao plano horizontal de projeção. Para quê? Para enxergar 3 dimensões. Tem um detalhe importante aqui, ó, quanto às 3 dimensões. Essas 3 dimensões são sempre iguais, né? Ou seja, em verdadeira grandeza. Esse termo ele é muito utilizado em geometria. Quando nós temos um objeto em verdadeira grandeza, significa que
determinada parte do objeto ela não está com as suas dimensões distorcidas, ou seja, suas dimensões têm proporções iguais e têm medidas, têm proporções reais e têm medidas reais ou aplicadas em escala, tá? Isso que significa um objeto sem verdadeira grandeza. No caso da perspectiva cilíndrica ortogonal, existem vários tipos. Uma delas, que é a que nós vamos estudar, que é a perspectiva isométrica, é a que faz com que os objetos possuam lados em verdadeira grandeza. Só que para manter essa proporção dos lados em verdadeira grandeza, o que é adotado? Distorce-se os ângulos retos pertencentes ao objeto. Tá? Por exemplo, se isso daqui fosse um paralelepípedo, o ângulo de 90 graus desse paralelepípedo, ele, em vez de ser representado com 90 graus no desenho sobre o plano de projeção, ele vai sofrer uma distorção, que ele vai chegar a uma abertura de 120 graus, conforme nós podemos ver aqui na nossa apresentação. Ó, é o que acontece aqui que está descrito no slide, né? O ângulo de 120 graus planificado nos eixos isométricos, ou seja, quando se transporta as medidas das arestas do objeto para o plano de projeção, utilizando projeções ortogonais, né, linhas de formação da imagem ortogonal. O ângulo da peça que originalmente era de 90 graus, ele acaba passando até o tamanho de 120, né, ou seja, ele acaba tendo uma distorção de tamanho. Para quê? Para que se mantenha as arestas do objeto em verdadeira grandeza. Tá? Então, aí aqui, por fim, a gente tem o tutorial, né, de construção da perspectiva isométrica do objeto, sendo esse objeto o representado no vídeo que vocês viram ali no nosso canal do YouTube do Moodle. Tá? Gente, alguma pergunta sobre desenho em perspectiva? Tudo certo? Então tá bom. E o que nós vamos fazer agora? Tá? Se não há dúvidas, eu gostaria de saber se vocês têm alguma dúvida referente ao material do vídeo, né? Eu vi que pelo que foi comentado já no começo da aula, bastante gente já assistiu. Vocês tentaram fazer os desenhos do tutorial? A Laura está dizendo que já fez. Tá? Bastante gente já fez. A minha ideia era passar esses desenhos como atividade. Tá? Para quem já terminou essa parte dos desenhos, o pessoal está adiantado, está bem motivado. Bom, para quem já terminou essa parte dos desenhos, vocês já podem seguir adiante com a parte teórica de projeções ortogonais, que é a parte que nós vamos ver na sexta-feira. Tá? Para quem não terminou ainda os desenhos, não assistiu ainda os vídeos tutoriais, aí agora eu vou disponibilizar o restante da nossa aula síncrona para esclarecer as dúvidas a respeito de perspectiva. Para quem já viu o vídeo, mas não tentou ainda fazer o desenho, tentem fazer o desenho para que possa esclarecer as dúvidas na aula de hoje. Tá certo? Então, mãos à obra aí, pessoal. Lembrando, né, que essa atividade hoje de perspectiva, ela não precisa ser entregue, né, mas ela é pré-requisito para que vocês consigam fazer
as demais atividades que vocês vão entregar. Vou permanecer aqui na nossa aula, aí qualquer coisa, qualquer dúvida, vocês podem me notificar através do arroba, na frente do meu nome, utilizando o chat. Tá? Essa é a forma mais rápida de eu receber a notificação, tá? Ou levantando a mãozinha do Teams, clicando ali na parte superior da janela da nossa videoconferência. Tá claro? Guilherme está com dúvida, pode falar. Oi, professora. Repete para mim quem já fez o desenho é para fazer agora, porque a sua voz cortou bem na hora aqui pela internet. É para ver a parte já pode adiantar o conteúdo de projeções ortogonais, tá? O vídeo já está disponível ali no canal da parte teórica, Tá bom, obrigado. tá bom? Não, Beatriz, é primeiro ver a teoria. No caso se você já fez os desenhos de perspectiva, aí você primeiro vai ter que ver a teoria, né, sobre projeções ortogonais para depois começar a fazer os desenhos, tá? Eu não defini ainda quais os desenhos que que vocês vão precisar fazer nas atividades, tá? Eu vou selecionar algumas daquelas folhas de desenho que estão disponíveis na nossa pasta de exercícios, aí os demais vocês podem fazê-los para a prática, né, do desenho técnico. Mas para a entrega eu vou selecionar em torno de 4 desenhos que vocês vão precisar entregar e enviar pelo Moodle, tá claro? 4 folhas.
Gente, alguma dúvida? Qualquer coisa é só chamar. Lembrei de um detalhe importante, tá? Eu não deu tempo de eu comentar muito na nossa primeira aula, mas para quem já quiser ir adiantando esse ponto, também não tem ainda tem tempo para que vocês possam fazer isso. É a questão da instalação do AutoCAD, tá? Eu recomendo que já tentem instalar desde já o AutoCAD, mesmo que nós utilizaremos o AutoCAD somente na segunda metade do semestre, tá? Do nosso semestre curtíssimo, mas é interessante que vocês já tenham tudo providenciado para instalar nos computadores de vocês. E outra coisa que eu queria, o AutoCAD ele é compatível com os sistemas operacionais, é importante destacar isso, Mac e Windows, tá? Para quem usa Linux, não vai ser prejudicado na hora de fazer as tarefas, tá? Para quem usa Linux, vocês podem utilizar a versão do FreeCAD. É um software que ele apresenta os arquivos compatíveis com os arquivos AutoCAD, tá? Quantas versões, né? O Alexandre acabou de perguntar aqui sobre a versão 2019. Pode usar sem problema, vocês podem usar qualquer versão que seja depois de 2015, tá? Porque os menus eles não mudaram praticamente nada, e todos os comandos que nós precisamos utilizar, os menus estão iguais em todas as versões do AutoCAD desde 2015. Então, vocês não serão prejudicados se tiverem uma versão mais antiga, tá? Até eu recomendo sempre instalarem a versão mais antiga possível, a versão disponível mais antiga possível que vocês conseguirem, caso vocês tenham um computador que as configurações não sejam tão robustas, para que vocês não sejam prejudicados na atividade. É claro? Alguém com Linux? Sempre bom perguntar, tá? Eu já tive aluno com Linux, mas e a pessoa conseguiu desempenhar, então por isso que eu também já dou as orientações. Conseguiu desempenhar todas as tarefas. E sobre o AutoCAD, ainda sobre o AutoCAD, tá? As instruções de instalação estão todas disponíveis ali no canal do YouTube. É importante destacar que algumas janelas mudaram. Algumas janelas ali do site de instalação mudaram, então talvez vocês tenham um pouco mais de dificuldade de achar no site a parte de licença estudantil, tá? Procurem sempre por Autodesk Educacional no site da Autodesk, tá? Para que vocês possam fazer o download dos programas que tenha a licença estudantil, aquela de 3 anos para o estudante, tá? Não tentem baixar pelo trial, que o trial vai ter só aquela licencinha de 30 dias, tá? Então tem que sempre procurar baixar os programas através do menu Autodesk Educacional, da seção da parte educacional do site da Autodesk.
Gente, alguma pergunta?
Gente, alguma dúvida? A Manuela terminou o vídeo, tá? Você diz o vídeo de projeções ortogonais ou o tutorial ali sobre os tutoriais sobre perspectiva? Qual vídeo que você terminou, Manuela? O de projeções ortogonais? Ah, gente, para quem aguardou, para quem assistiu ao vídeo de projeções ortogonais, tá? Em breve eu vou liberar a tarefa que vai ser que vai servir de entrega. Aí o que que nós vamos fazer nas próximas aulas, tá? Para as próximas aulas eu vou pedir para que todos que depois de terminarem as tarefas em perspectiva, para que assistam aos vídeos de projeções ortogonais e nós vamos ter uma série de aulas para esclarecimento de dúvidas sobre os exercícios, tá?
Eu já selecionei alguns exercícios aqui quais são os exercícios que vão valer nota. Eu vou listar quais são esses exercícios que vão valer nota ali no enunciado da tarefa do Moodle. E são esses que vocês vão me enviar. Tá? Se tiverem alguma dúvida também sobre algum outro exercício que não estiver entre os listados, vocês podem esclarecer essas dúvidas, tá? A aula que vem, ela vai ser uma aula que vai depender da proatividade de vocês. Então, vocês é que vão ter que tirar mais as dúvidas e as perguntas a respeito do conteúdo de projeções ortogonais. Tá claro? Beatriz, ele está comentando que já fez a atividade dos desenhos de perspectiva, já assistiu aos vídeos, né? Por hoje era isso que vocês tinham que fazer, né? Se quiserem tentar fazer alguns exercícios de projeção ortogonal, vocês podem já tentar fazer, né? Para ver se absorveram bem o conteúdo, para ver se tem dúvidas dentre os exercícios ali da pasta. Eu vou colocar hoje à tarde quais são os exercícios que vocês vão selecionar, que vocês vão fazer para a entrega, tá? Eu sempre recomendo tentar fazer o primeiro, né, dos exercícios de projeção ortogonal, também sempre comecem pelo primeiro, só para ver se vocês absorveram bem o conteúdo, tá? Para listar as dúvidas de vocês. Mas o primeiro dessa vez ele não vai valer nota. Só eu adianto para vocês, é só para ver se vocês absorveram bem o conteúdo. Para o pessoal que ainda está na parte de perspectiva, alguém tem alguma dúvida? Conseguiram reproduzir o desenho em perspectiva com base nos materiais? Reforço aqui, né, que é importante que vocês façam um exercício mesmo não valendo nota, porque os conteúdos de desenho à mão livre eles são cumulativos. Caso alguém queira mostrar o seu exercício, compartilhar a imagem, né, a gente pode também fazer isso na aula. Só não vou fazer isso para os exercícios que vão valer nota, tá? Que são os exercícios que vão ser listados para avaliação.
Gente, mais alguma dúvida? Pelo jeito, os materiais estão bons. Só para comentar com vocês, tá? Eu já disponibilizei ali o enunciado da nossa tarefa, na nossa primeira tarefa valendo nota, ali sobre exercícios de projeções ortogonais, já coloquei a lista dos exercícios que vão valer nota e a data de entrega, tá? Já vou mostrar aqui para vocês no Moodle. Deixa eu acessar aqui a nossa turma. Como vocês podem observar, aqui na nossa página da disciplina, a gente tem uma seção de tarefas. Nessa seção de tarefas, como vocês podem ver, já está disponível o enunciado da nossa primeira tarefa valendo nota, que são os exercícios de projeção ortogonal. São 4 exercícios que vocês vão ter que me entregar, tá? E que se encontram, e que os enunciados se encontram disponíveis na pasta de atividades à mão livre. Esses exercícios eles devem ser digitalizados, tá? Conforme as orientações do manual de digitalização, que está citado ali na parte de referências bibliográficas. E a entrega da tarefa ela deve ser feita até o dia 24 de fevereiro. Um detalhe importante, uma observação que eu não coloquei aqui, eu vou colocar no enunciado para lembrá-los, é sobre o formato de arquivo que deve ser entregue às tarefas. Digitalizem, tirem as fotos dos arquivos e digitalizem, né, dependendo do recurso que vocês tiverem, ou o scanner ou o próprio celular. Digitalizem as tarefas no formato PDF, tá? O JPG, eu corrijo o JPG, mas eu demoro muito para corrigir, ele é muito menos eficiente na hora de corrigir. Então, por favor, né, enviem os arquivos das tarefas digitalizadas em PDF para que eu possa fazer as observações de forma mais clara para vocês e para que eu possa dar o feedback da melhor maneira possível, tá? Então, eu vou colocar aqui uma observação. Só para lembrar vocês.
As aulas síncronas elas nunca têm a presença obrigatória, né? Como foi comentado ali na primeira aula, a presença ela vai se dar em função da entrega das atividades. Então, se você entrega uma atividade em atraso, você vai perder 50% da frequência. Se você entrega em dia, você vai ganhar 100% da frequência até aquele dia de entrega. Por exemplo, a nossa entrega agora do EPO vai ser para o dia 24 de fevereiro. Então, as aulas até o dia 24 de fevereiro, vocês vão receber a frequência se vocês entregarem no prazo e em dia, tá? Aí, mais a nota de avaliação da tarefa, né? 100% da nota de avaliação da tarefa. Isso se entregar no prazo e em dia. E no caso, se entregar atrasado, aí vai ganhar desconto da nota, 2 pontos por dia de atraso, e vai ganhar 50% da frequência, tá? Caso não entregue, não ganha nada. Gente, mais alguma dúvida? Bom, então eu vou encerrar nossa aula por aqui, tá? Façam direitinho as atividades, verifiquem bem se vocês têm dúvidas a respeito da parte de sistema de projeção ortogonal, que essa parte, a relação entre a teoria e a prática, vocês têm que tomar um certo cuidado, tá? Às vezes vocês podem ter uma impressão diferente de que pensando que aprenderam e na verdade não aprenderam, então iniciem o exercício 1, apontem as dúvidas de vocês, e de preferência, para esclarecer as dúvidas de vocês, vocês podem comparecer tanto no horário de atendimento que a gente vai ter hoje à tarde, ou da 1h30 às 3h30, né? Ou ainda vocês podem, né, comparecer às aulas síncronas até o dia 24, para esclarecer as dúvidas referentes ao exercício de projeção ortogonal. Tá claro? Bom dia a todos.